Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João Gabriel Perboire. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Basília, junto à Via Salária Antiga, o sepultamento dos santos mártires Proto e Jacinto, a quem o Papa São Damaso, depois de recuperar os seus túmulos ocultos na terra, celebrou com seus versos. Neste lugar, passados quase 15 séculos, foi encontrado intacto o sepulcro e o corpo cremado de São Jacinto. Morte no século III. Em Zurique, na odierna Suíça, os santos mártires Félix e Régula. Data da morte incerta. Comemoração de São Pafnúcio, bispo no Egito, que foi um dos confessores da fé que, no tempo do imperador Galério Maximino, depois de lhe ser vazado o olho direito e cortado o tendão do pé esquerdo, foram condenados às minas. Mais tarde participou no Concílio de Nicéia, onde defendeu vigorosamente contra os arianos a fé católica. Morte no século IV. Em Lyon, na Gália, na atual França, São Paciente, bispo, que, movido pela caridade, distribuiu gratuitamente alimentos necessários às cidades situadas ao longo dos rios Ródano e Saône para socorrer as populações oprimidas pela fome. Além disso, exerceu grande atividade apostólica na conversão dos hereges e no cuidado dos pobres. Morte no ano 480. Em Paris, também na atual França, o passamento de São Sacerdote, bispo de Lyon, que viveu no temor e amor de Deus e morreu quando se encontrava nesta cidade para participar no concílio. Morte no ano 552. Na ilha de Bardsey, no litoral da Câmara Setentrional, hoje país de Gales, São Daniel, Daniel Wynne, bispo e abade de Bangor. Morte no ano 584. No mosteiro de Lucheuil, na Borgonha, hoje na França, o passamento de Santo Adélfio, abade do mosteiro de Remiremont, que lavou com muitas lágrimas a dissensão de um breve momento. Morte no ano 670. Em Toul, na Austrásia, também na atual França, São Leudino ou Bodon, bispo, que, depois de se ter casado,
tomou a decisão de se retirar para a vida monástica, ao mesmo tempo que também sua esposa, Odila, seguia o mesmo caminho. Morte no ano 680. 9 asterisco. No mosteiro de Aulinas, na Calábria, região da Itália, Santo Elias, de sobrenome Espeliota, que seguiu a vida eremítica e depois cenobítica. Morte no ano 960. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Gaspar Koteda, catequista, e as crianças Francisco Takeia e Pedro Shishiemon, mártires, que, depois de seus pais terem sofrido martírio na véspera deste dia, também eles padeceram por Cristo com a mesma força de ânimo mesmo suplício da decapitação. Morte no ano 1622. Em Roma, o beato Boaventura de Barcelona, Miguel Gran, irmão da Ordem dos Frades Menores, que, animado pelo seu grande amor à observância regular, construiu em muitos lugares do território romano conventos destinados a retiros espirituais, manifestando sempre rigorosa austeridade de vida e caridade para com os pobres. Morte no ano 1648. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Francisco Mayaldon, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi preso na galera por causa do sacerdócio e morreu consumido pela gangrena. Morte no ano 1794. Em Wuxia, no Hubei, província da China, São João Gabriel Perboire, presbítero da Congregação da Missão e mártir, que, para pregar o Evangelho, se adaptou aos usos e costumes do lugar, mas, desencadeada a perseguição, sofreu um longo e penoso cárcere e, finalmente foi suspenso de uma cruz e morreu estrangulado. Morte no ano 1840. Em Barcelona, na Espanha, o beato Pedro de Alcântara, Lourenço Villanueva Larraiois, religioso da Ordem de São João de Deus e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, sofreu o martírio por ser religioso. Morte no ano 1936. Em Genovés, povoação do território de Valência, também na Espanha, o beato José Maria Segura Panadés, presbítero e mártir, que na mesma perseguição derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Elen, perto de Albacete, também na Espanha, o beato Fortunato Arias Sanches, presbítero da Diocese de Albacete mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, foi assassinado em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1936. Em Krasica, na Croácia, o beato Francisco João Bonifácio, presbítero da Diocese de Trieste mártir, que, durante a ocupação da sua pátria por um regime inumano e antirreligioso, foi cruelmente assassinado em ódio à Igreja e ao sacerdócio. Morte no ano 1946. Vida de São João Gabriel Perboire, mártir. A intolerância dos tolerantes. A idade contemporânea. Lar da extrema tolerância, das extremas permissões, das extremas concessões. Só há um tipo de gente que não se tolera, os verdadeiros católicos. Aqueles que têm fé sofrem ainda mais nessa época de avanço das relações humanas. Uma das provas disso é São João Gabriel Perboire. Vida e vocação de São João Gabriel Perboire. Tendo nascido na França, que ainda ecoava os ecos sangrentos da Revolução Francesa, em 1802, decidiu se dedicar de corpo e alma à religião. Em 1817, já num regime mais favorável, João Gabriel entra no seminário de Montalba, dirigido pelos padres lazaristas, filhos de São Vicente de Paulo. Mesmo já tendo terminado seus estudos para ser ordenado sacerdote em 1823, não pôde receber a unção de ministro por ser muito novo, apenas 21 anos. Só alcançou a tamanha graça aos 24, em 1826. São João Gabriel Perboire não escondia de ninguém seu ardente desejo de pregar o Evangelho na China. Seu coração palpitava por isso, e sua vontade somente procurava uma oportunidade para poder se aplicar. Infelizmente, devido à sua saúde, que era bem frágil, não recebia a ordem. De qualquer modo, se aplicava intensamente nos deveres da ordem, mas não esmorecia a esperança de ser chamado. Tal viagem aconteceu em 1835, alegrando-o profundamente.
São João Gabriel sentia que o próprio Jesus lhe impelia, pregaria o Evangelho como os apóstolos o fizeram, em regiões onde nunca havia sido pronunciado o nome de seu mestre. Chegada em Macau e perseguição. Primeiro, o padre Perboire desembarcou em terras de colonização portuguesa, Macau. Ali, foi inteirado da situação e fez um trabalho pela região, de pregar e auxiliar os novatos na fé. Porém, depois de 4 meses estudando o idioma, pôde partir para outros cantos mais longínquos. Encontrou muitos apóstatas, católicos que tinham renegado a fé por medo da perseguição. A todos consolou e confortou, e os incitou a voltar à santa crença. Batizou e ministrou os demais sacramentos em aldeias pequenas e grandes, e lindo era o exemplo de força e de amor que dava Padre João. Mas o inimigo não o iria deixar em paz. Em um domingo, antes de começar a Santa Missa, uma trupe de soldados invadiu o local onde ficava o Padre João Gabriel, que fugiu, escondendo-se num bambuzal. Porém, foi traído por um recente-batizado que contou à guarda onde ele ficava. Imediatamente, logo que o encontraram, foi espancado pelo corpo militar. Depois, foi levado ao julgamento. Enquanto lhe batiam, era intimado a revelar onde estavam os demais ministros católicos. Foi arremessado de cadeia em cadeia, sendo uma piada entre a guarda que o capturara. Foi submetido a mais de 20 interrogatórios, todos eles com incessantes torturas e pancadas, sempre para revelar de uma vez onde estavam seus companheiros padres, para que os soldados pudessem matar todos. Em uma das sessões, foi obrigado a pisar num crucifixo. Tendo veementemente se afastado, recebeu a sentença de 110 chicotadas. A tudo suportou o Padre João com ardor, sempre repetindo: "É melhor morrer do que pecar". Enfim, condenado por ser cristão, recebeu sua punição. Vestido de vermelho dos pés à cabeça, cor para criminosos naquela região da China, foi amarrado em uma cruz em forma de X e deixado à mercê dos brutais soldados. Foi mais uma vez espancado, escarrado, teve os cabelos arrancados, e no fim, pereceu de estrangulamento. Canonizado em 1996, por São João Paulo II, é considerado exemplo de missionário e fiel mártir da Santa Fé. A intolerância dos tolerantes. Há sempre um denominador comum que determina os tolerantes, e eles permitem tudo, desde que não sejam censurados em suas ações. Aí daquele que demonstra um tolerante que seu estilo de vida, seu estilo de pensamento, não é ético. Torna-se seu alvo e recebe, como paga, todo o ódio e toda a sua maldade. Que mal fazia São João Gabriel Perboire? Levar esperança, levar conforto e consolo de uma fé que acredita na santidade e na melhora do homem pode ser considerado um mal? Que intolerância é essa dos tolerantes que leva mais de 20 sessões de espancamento e, no final, a morte? Poderiam falar: somos ocidentais, não temos a mesma política dos orientais, mas sabemos que é mentira. Basta ver a quantos grupos de ódio que nós, ocidentais, damos inteira liberdade de existência e fala, mas aí de quem é católico. Vida de castidade, fuga do mundo pecaminoso, entrega ao estado de virgindade. Isso é maluquice, isso é intolerável. Que São João Gabriel Perboire seja sempre um exemplo para nós de que o demônio, o mundo e a carne são nossos inimigos. E que um cristão pode e deve ser firme em seus princípios, não importando o que lhe digam, ou o mal que façam. Peçamos a Nossa Senhora essa graça, como pedia São João Gabriel, antes morrer do que pecar. Foi em 1820, quando estava no seminário interno, que Padre João Gabriel recebeu a notícia do martírio do Padre Francisco Regis Clet, depois de longos anos de trabalho missionário na China, de 1791 a 1820. Anos depois, por ocasião da chegada a Paris das relíquias do Padre Clet, o jovem missionário Perboire, já como diretor do seminário interno, cargo também exercido por seu co-irmão martirizado, exclamou diante de seus formandos: "Quisera eu ser mártir como Clet. Peçam a Deus que minha saúde se fortifique para que eu possa ir à China, a fim de pregar Jesus Cristo e morrer por ele." A falta de saúde era realmente um grande obstáculo para seus sonhos. Mas Padre Perboire nunca perdeu a esperança.
De fato, em 1835, partiu para a China, desembarcando em Macau alguns meses depois. Neste território português, Padre Perboire foi recebido por seus co-irmãos de congregação para se dedicar ao estudo da cultura e, principalmente, da língua chinesa, esforço que empreendeu sem demora, permanecendo em Macau apenas 4 meses. Em terras chinesas, apesar da grande perseguição contra a fé cristã, Padre Perboire não se intimidou e se lançou de corpo e alma à missão. Seu apostolado consistia, fundamentalmente, em percorrer os diversos povoados da região, pregando o Evangelho do Senhor e conclamando o povo à conversão e à santidade de vida. A estas missões, segundo seu próprio relato, geralmente acorriam muitas pessoas, inclusive algumas que, por causa das constantes perseguições, tinham abandonado e renegado sua fé. Em meio a tantas atividades e com um futuro claramente promissor em terras chinesas, Padre Perboire foi ceifado pela perseguição. Todos os seus projetos e empreendimentos apostólicos recebiam ali um termo e seriam, com sua oferta e para a decepção de seus perseguidores, ainda mais fecundados. Tal perseguição, que culminaria com seu martírio, começou na aldeia de Nanqiang, num domingo, após a missa. Os soldados investiram contra os cristãos, saqueando e incendiando a igreja. Fugindo, Padre Perboire se escondeu num bambuzal, depois na casa de um catequista e, no dia seguinte, numa floresta vizinha. Mas o missionário foi traído e entregue por um neófito. Preso, foi arrastado de tribunal em tribunal e torturado pelos soldados. Interrogado quanto à sua fé, respondeu entusiasmado: "Eu sou europeu e missionário dessa religião." No entanto, as calúnias e maus tratos preferia responder mais pelo silêncio do que por palavras. Firme em suas convicções, afirmava, antes morrer do que renegar a fé. Em Cuxem, Padre Perboire submeteu-se a 2 interrogatórios, em Xianfu, outros 4, sendo que, em um destes, foi obrigado a ficar meio dia de joelhos, em cima de correntes e preso numa viga de madeira. Em Outjanfou, último estágio a ser enfrentado, o resistente e intrépido missionário ainda sofreu 20 interrogatórios, todos feitos mediante intensa tortura. No entanto, apesar de todo este sofrimento, Padre Perboire não revelou o que queriam seus algozes, o nome dos demais missionários, para que a perseguição pudesse se estender por todo o império. Também não aceitou o sacrilégio de pisar na cruz, sinal da salvação e do amor de Deus pela humanidade, e esta recusa lhe rendeu 110 açoites de uma só vez. A 11 de setembro de 1840, o Correio Imperial ratificou sua sentença de morte, e, tirado da prisão, revestido da túnica vermelha dos condenados, foi levado para ser estrangulado. Padre Perboire foi descalço, mãos atadas atrás das costas, sustentando uma longa vara em cuja extremidade tremulava o motivo de sua condenação, professar a fé cristã. Chegará o momento supremo. Em Outjanfou, de joelhos, ao pé da forca, o missionário dirigiu a Deus sua última prece. Amarrando num madeiro em forma de cruz, seus algozes impiedosamente o estrangularam. Ali morria, no ardor de sua fé, mais um missionário, determinado em suas convicções e em seu zelo apostólico. João Gabriel foi beatificado no dia 10 de novembro de 1889, por Leão XIII e canonizado no dia 2 de junho de 1996, por João Paulo II. São João Gabriel Perboire, rogai por nós.